Olá, meus caros alunos! Estamos mais uma vez aqui com as aulas comentadas. Hoje fazendo um vídeo diferente, fazendo aí o comentário da última prova da FUVEST 2023, tá certo? Vamos ver aí se a gente consegue fazer também o comentário de outras provas, tá bom? Mas fica a sugestão aí de você estar assistindo. Eu recomendo que você veja aí as questões que você tem maior conhecimento, aquelas que você ainda por acaso não estudou a matéria ainda, você deixe para ver mais tarde, tá certo? Mas de qualquer maneira, é sempre importante verificar o que os vestibulares estão cobrando na atualidade, o que a banca está exigindo, tá bom? Por isso que nós escolhemos aí a última prova da FUVEST. Tá bom? Um grande abraço a todos aí, espero que aproveitem aí o vídeo. Olá, galera, vamos começar então rapidinho aqui com a primeira questão, uma questão da dinâmica, tá bom? Da parte da física e mecânica dinâmica. Lagartos do gênero Basilicus têm a capacidade incomum de correr sobre a água. Essa superfície possui uma membrana entre os dedos que aumenta a área superficial entre as patas traseiras. Essa espécie, ela tem uma espécie de nadadeira na traseira, tá? É aquela que a gente usa para fazer mergulho. Com uma combinação de forças verticais e suporte e forças horizontais propulsivas, gerada pelo movimento de suas patas na água e, consequentemente, da água na pata, tá lembrando bastante um par de ação e reação, né, gente? Já deu para dar uma certa ideia aqui que nós temos a terceira lei de Newton sendo aplicada aqui. O lagarto consegue obter um impulso resultante para cima e para frente, conforme a figura a seguir. É como nós, seres humanos, andando sobre o solo, a gente empurra a terra para trás e a terra nos empurra para frente, por isso que a gente anda, ok? Isso garante a estabilidade dinâmica da superfície da água em corridas que podem chegar a dezenas de metros, dependendo do peso e da idade, claro, do animal. Sobre o movimento, é correto afirmar que, bom, antes de a gente analisar aí as proposições, vamos verificar um diagrama de forças que eu fiz para você aqui, tá? Essas forças que estão na mesma cor configuram um par de ação e reação. Por quê? Porque você tem a ação e você tem uma reação de mesma direção, sentidos contrários aplicados em corpos distintos. Por exemplo, par verde. O que nós temos aí no nosso par verde, né? Nós temos, vamos começar pelo vermelho, para seguir a ordem aqui. No par vermelho, nós temos aí a componente horizontal da força que a pata exerce sobre a água, tá? Então, nós temos aí a componente que a pata exerce sobre a água indo para trás aqui, tá vendo, gente? Já que o lagartinho vai para a esquerda, então essa componente ela está para a direita aqui, né? E contrário a ela, para ser um par de ação e reação, nós temos a componente horizontal da força que a água exerce sobre a pata, tá? Então a água empurra de volta ele agora na direção do movimento, da direção esquerda, tá? Muito bem. Depois nós temos agora sim as verdes, né? Componente vertical da força que a pata exerce sobre a água, tá bom? Então aqui, ó, a pata exerce sobre a água e, consequentemente, a água vai exercer uma força sobre a pata. Componente vertical que é a força que a água exerce sobre a pata. Essa vai para cima. E nós temos aqui, aí eu desenhei só a força-peso do lagarto, que é a força com que a Terra puxa o lagarto, chamada força aí gravitacional, força-peso. Não teria por que eu desenhar aqui a força com que a Terra é atraída pelo lagarto. Não tem sentido aqui de desenhar, porque ela não vai influenciar em absolutamente nada. Tá bom? Então vamos avaliar aqui agora as proposições, tendo em vista que a gente já desenhou todas as forças que participam deste movimento e que são interessantes para nós. Tá? Item A. A componente vertical de reação à força gerada pelas patadas na água compensa o peso do animal, fazendo com que ele não afunde. Sim, numericamente, o animal não afunda, por quê? Porque o peso com que a terra puxa ele para baixo é compensado pela reação normal da água sobre o animal. Tá? É exatamente por isso que ele não afunda, portanto, a proposição A ela está correta. Já coloquei aqui a resposta A, mas vamos dar uma olhadinha nas outras. O mecanismo de flutuação do lagarto advém de um equilíbrio hidrostático que pode ser explicado pelo princípio de Arquimedes. Gente, não pode, tá? O princípio de Arquimedes ele é bem claro. Para haver a força empuxo, você precisa ter o corpo dentro da água, ele está totalmente submerso. Não é o caso, tá? C. Por ser um meio viscoso, a água possui um atrito desprezível, facilitando a flutuação. Não.
A água não é um meio viscoso. Viscoso, gente, é aquela superfície mais grudenta, tipo óleo, assim, né? Tá? A água não é um meio viscoso. Então, nós temos um erro já aqui na definição. Tá bom? E a alta salinidade da água, onde é que ele falou que esta água é salgada? Em lugar nenhum, né? Mas, enfim, vamos prosseguir. A alta salinidade da água é uma condição necessária para que ocorra o equilíbrio entre as forças envolvidas no movimento. Olha, gente, ele tentou te confundir com o Mar Morto, tá? No Mar Morto, você tem, por exemplo, uma alta densidade da água, o que facilita a flutuação, tá certo? Muito bem. Mas nesse caso, para facilitar a flutuação, eu precisaria estar com a força de empuxo praticamente equilibrando a força-peso, tá? E claro, a maior densidade ajuda nesse caso. Só que, primeiro, ele não está submerso. Segundo, ele não fala a respeito de não fala em nenhum trecho do texto que a água ela tem alta densidade. Então, completamente fora de questão também a alternativa D. E a tensão superficial da água por si é suficiente para impedir que o animal afunde. Não, gente, essa tensão superficial da água ela é praticamente inexpressiva, tá? Ela é muito, muito leve. Não é ela que faz com que ele vai afundar. Talvez uma folhinha, né, daquelas de árvore bem levezinha ali consiga flutuar, porque essa tensão superficial da água ela é muito pequena, né, gente? Não é por isso que vai fazer com que o lagarto flutue. Então ficamos com a alternativa A, que é a alternativa aí mais coerente, tá bom? Vamos para a próxima questão, mais uma questão envolvendo o assunto da dinâmica, tá certo? Bem parecida com o assunto da questão do lagarto, tá? Uma questão de arrasto também. Pinturas na tumba de um faraó do século XIX a.C. sugerem que os antigos egípcios adicionavam água à areia em frente aos trenós utilizados para transportar grandes peças, como pedras, para as pirâmides. Esse transporte era realizado por carregadores que puxavam os trenós sobre a areia. Considerando as informações da tabela, qual o conteúdo de água na areia tornaria mais fácil o transporte das peças pelos carregadores? Então, aí tem a alternativa A, seria areia totalmente seca, sem que vai contra o texto, não tem o menor cabimento. O texto deixa bem claro que na figura de baixo, na pequenininha que está meio que ampliada, ele diz que justamente eles adicionavam água, então a alternativa A era totalmente incabível aqui. Depois 1,5, 3,2, 7,4, porque é claro, turma, se você coloca muita água também, você acaba fazendo uma maçaroca, né? Vem uma massa, e aí aquilo pode até emperrar. Então, tem uma porcentagem de água aí. E aí, o conteúdo de água não afeta o transporte também. Totalmente errada, né? Porque é como se fosse A. Na verdade, era uma questão com três alternativas, tá? Bem, em 2014, cientistas realizaram as medidas para testar essa hipótese sob condições de encontrar os coeficientes de atrito cinético entre o trenó e a areia listados na figura abaixo. Então, para cada conteúdo de água, eles encontraram um determinado conteúdo, um coeficiente de atrito. Então, como você vê aqui, zero, né? A água seca, ela está bem ainda, estaria seca, ela está com bastante atrito, 0,57, o coeficiente está alto. Aí ele vai aumentando para 1,5, 0,54. Aí ele aumenta para 3,2. Opa, 0,50, tá ficando bom. Aí quando ele colocou 7,4, ele empoçou demais. Aí o que aconteceu? O atrito voltou a subir. Então, notoriamente aqui, turma, é 3,2. Tá? Não tem a menor dúvida aqui, é bem fácil, a questão não tinha conta nenhuma. Vamos dar uma analisada no aspecto técnico dela. Vamos lá. A figura que eu fiz aqui para você, ela mostra, né, justamente aí o peso e a normal, tá certo? Uma acaba o quê? Compensando, equilibrando a outra, né? Cuidado, elas não se anulam, né, gente? Aí, porque elas não são um par de força de ação e reação. Lembra que elas estão aplicadas ao mesmo bloco, tá? Mas elas acabam se equilibrando, isso é fato. Mesmo em movimento, existe um equilíbrio entre essas duas forças aí. Então a gente pode dizer que, numericamente, a normal e o peso elas são iguais e que o peso é igual a massa vezes gravidade. Lembrando da expressãozinha do atrito, para ver do que ele depende, o atrito ele depende do coeficiente e da normal, tá certo? Como a gente abre a normal em função da massa e da gravidade, então a gente tem aqui que a força de atrito ela é μ vezes a massa vezes o quê? A gravidade, né? Então, o que a gente pode ver através dessa expressão, gente? A expressão ela mostra que a força de atrito ela teria menor intensidade para um menor coeficiente de atrito, ou seja, elas são
diretamente proporcionais. Quanto menor o Mi, menor a FAT e vice-versa. Olhando na tabelinha aqui que eu copiei novamente para você, quem é a menor? É 0,5. Portanto, pessoal, resposta C, 0,53,2. Tá bom? Seguindo então para a próxima questão, uma questão também envolvendo aí a dinâmica do movimento circular. A prova aí que a FUVEST gostou bastante da dinâmica. Dava até a impressão de ser gravitação, olhando assim, mas não era. Era só dinâmica do movimento circular, tá bom? O telescópio espacial James Webb, eita, FUVEST, sempre midiática, está bem em voga. Lançado em dezembro de 2021, move-se nas proximidades de um ponto especial chamado Ponto de Lagrange, sobre o qual o objeto orbita o Sol, com o mesmo período de translação que a Terra. Muito bem, como se eles tivessem o centro, o Sol, em comum, e eles orbitam, tá? Tendo a mesma velocidade angular. Lembra disso, gente? Quando você tem um único eixo em comum, tem vários corpos orbitando, você tem aí um movimento em que a velocidade angular é a mesma para os dois. Já a velocidade linear não, porque ela vai depender do raio, tá certo? Então, só para fazer essa lembrança aí na transmissão de movimento. O esquema a seguir fora de escala representa então o Sol, a Terra e, finalmente, o James Webb. Então, nós temos aqui o Sol como centro do movimento, depois nós temos a Terra girando em torno dele e o James Webb também girando em torno do Sol. Tá bom? Cada um com seu raio. Raio da Terra e raio do Webb aqui. Tá? Com suas respectivas massas e distâncias indicadas. Muito bem. Exercício todo literal, não tem números, tá? Só letras. A força resultante necessária para manter o objeto de massa m em órbita circular de raio r com velocidade angular ômega é. Nossa, que a FUVEST foi uma mãe, né, gente? Essa fórmula não é comum ela fornecer, então é de se espantar aí, né, que ela tenha dado, a gente agradece. Por quê? Porque nós temos que, aqui nós aplicamos a lei da dinâmica, força igual a massa vezes aceleração. E aceleração centrípeta no movimento circular é mv ao quadrado sobre r. Só que como a gente está no movimento angular, é ômega ao quadrado vezes r. Tá bom? Ela deu. Deu a fórmula, então não tinha aquela, mas eu não lembrei a fórmula. Ela forneceu. Sendo Ft e Fw as intensidades das forças gravitacionais resultantes sobre a Terra e sobre o telescópio James Webb. Assinale a alternativa que descreve a razão entre a força do Webb e a força da Terra. Okay? Sempre tem um note a note da FUVEST ali, né? Despreze os efeitos gravitacionais da Lua, né? Pelo amor de Deus, quem que vai lembrar da Lua nessa hora, né? E supondo que m, massa do Webb, seja desprezível frente às outras massas e as órbitas estejam perfeitamente circulares, suponha ainda que o telescópio se situe exatamente sobre o ponto de Lagrange. Tudo bem, nada demais, né? As informações são só para que você fique centrado só no movimento circular, tá bom? Então, muito bem, galera. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que se o telescópio e a Terra eles orbitam o Sol no mesmo período, foi aquilo que eu falei para vocês, eles têm a mesma velocidade angular. Agora nós vamos aplicar a própria fórmula que ele deu para os dois, para o Webb e para a Terra, tá? Então, massa do Webb, ômega ao quadrado vezes o raio do Webb, força da Terra, m da Terra, Webb ao quadrado vezes o raio da Terra. Professor, mas você está colocando o mesmo ômega para os dois, não tem o ômega do Webb e o ômega da Terra? Claro que não, o ômega é o mesmo, né? A gente acabou de falar em cima, né? Muito bem. Por que nós vamos dividir uma equação pela outra? Porque todas as respostas é uma relação de divisão, então nós vamos dividir. É o que faremos. Pessoal, fazendo então a divisão da força do Webb pela força da Terra, a gente pode cancelar o ômega, tá? Então o ômega que eu cancelo. Cancelando o ômega, eu fico então com a expressão que eu encontro na alternativa C. Uma questão que não tinha nenhum segredo, bem tranquila, bastava o aluno saber que num movimento circular, quando eu tenho dois corpos orbitando o mesmo centro de massa, pessoal, a gente tem sempre o ômega constante, tá bom? O ômega é o mesmo. A fórmula não precisava, ele deu, então era só você fazer uma continha de dividir, era bem simples, porque era só cancelar o ômega ao quadrado em cada termo. Bom, espero que você tenha aí acertado essa questão. Olá! Mais uma vez para uma correção dos nossos exercícios da FUVEST. Uma questão aí bem interessante, pessoal, envolvendo conservação de energia e com colisões, tá bom? Vamos lá.
Um tradicional brinquedo infantil conhecido como bate-bate é composto de duas esferas, duas bolinhas aqui em vermelho, tá vendo? De massas iguais conectadas cada um, com qual a corda é amarrada num ponto em comum, tá? Então nós temos aqui, né, pessoal, cada bolinha amarrada aqui num ponto em comum, na mão do micrinho, tá? E as duas massas aqui, ó, vermelhas, elas têm o mesmo valor, tá? Desloca-se a bolinha 1 até uma altura H, conforme ilustrado no arranjo. Ao soltar a esfera 1, ela colide contra a 2, é claro, inicialmente em repouso. Supondo que a colisão seja perfeitamente elástica, toda a energia vai ser transferida de uma para outra. Verifica-se que na colisão, a esfera 2 subirá até o quê? Até uma altura H. Tá bom? Então acontece uma transmissão de movimento completa, tá, gente? Muito bem. É claro que quando ele fala isso, turma, ele não precisa mais dizer para você desprezar, por exemplo, o atrito do ar, resistência do ar. Por quê? Porque toda a energia fora transferida. Então, é claro que a gente não tem atrito do ar aqui. Imagine agora uma outra situação, tá, turma? Outra situação. Imagine agora que uma pequena goma colante seja colocada numa das esferas, de modo que após a colisão, ambas permanecem unidas. Então, vamos começar tudo de novo o exercício. Só que a bolinha 1 vai ser solta com uma cola, com uma goma. Quando ela bater na 2, gente, as duas vão subir juntas, tá? É claro que elas não vão subir à mesma altura, né? Então, a gente já pode pegar a alternativa aí e já jogar fora. Porque é notório que não. Então, nós vamos ficar com 4 alternativas. Lembra que sempre tem uma alternativa que é absurda, né? Essa é absurda. Só da parte teórica a gente já consegue verificar que isso não vai acontecer. Tá bom? O que ele vai querer? Ele vai querer que, nesse caso, após a colisão, o valor da altura alcançada pelo sistema, né? Das duas unidas, das duas bolinhas juntas. Vamos lá? Vamos começar com a primeira situação? Na primeira situação, nós temos o quê? Energia mecânica 1 inicial vai ser igual à energia mecânica no final. Então, tá aí, o que é energia mecânica no início e energia mecânica no final? Gente, início é antes da colisão, final é depois da colisão, ali, quando elas se batem ali na 2, tá? Bom, no início, pessoal, o que eu tenho é a bolinha 1 com uma determinada quantidade de energia aqui, que eu vou chamar de energia potencial gravitacional. Essa energia ela é medida como mgh, tá? E no final das contas? Bom, no final das contas, se eu pegar a base aqui como sendo meu nível referencial, que é o que a gente sempre faz, né? Eu vou ter o quê, turma? A energia potencial gravitacional será totalmente transferida, né? Convertida em energia cinética. Então, nós vamos ter essa equaçãozinha aqui, ó, mgh igual a mv ao quadrado sobre 2, tá? Todo corpo que despenca de uma determinada altura vai ter essa situação aqui, tá bom? Fica a dica para vocês. Pode ser um micrinho descendo de um escorregador, tá legal? Existem inúmeros exercícios que ele pode fazer alguma coisa caindo e batendo com outra que está no nível do solo. Sempre você vai usar mgh igual a mv ao quadrado sobre 2. Toda aí posso cortar o m? Não só pode, como deve, né? Cortando o m, nós vamos ter que a velocidade, então, com que a bolinha vai sair daqui, a bolinha 2 vai sair, ela vai sair com uma velocidade que é raiz quadrada de 2gh. É a mesma velocidade com que a bolinha 1 chega, é a mesma velocidade com que a bolinha 2 sai. Tá bom? Maravilha, Todai. Houve colisão? Houve. Se houve colisão, o sistema é isolado? É, ele não fala nada aí em termos de perdas, né? Então, se o sistema é isolado, você pode dizer que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento o quê? Depois. Professor, mas por que agora eu vou aplicar essa quantidade de movimento antes igual à quantidade de movimento depois? Porque agora, gente, nós vamos fazer aquela segunda situação em que ele está com a goma, em que ele está com a cola, tá bom? E o que nós vamos fazer com quantidade de movimento? Nós precisamos lembrar que a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Então, antes do choque, eu tinha massa vezes velocidade. Massa de uma bolinha vezes a velocidade de uma bolinha, certo? Muito bem. Quando bateu, agora eu tenho quantas bolinhas juntas? Duas. Então a massa dobrou. Agora, depois, né, do choque, da colisão, a massa que era m passa a ser 2m, porque eu tenho duas bolinhas. Agora vem cá. Deixa eu chamar sua atenção para uma coisa aqui. Você acha que a velocidade vai ser a mesma? É claro que não, né? É claro que não. Porque agora, gente, nós temos duas bolinhas sendo alavancadas, né, pela colisão. Então essa nova velocidade, a gente vai chamar ela do quê? De velinha, V2, chama do que você quiser, tá? Eu vou chamar de velinha. Muito bem. Então daí posso cortar o M? Pode cortar o M. Então você vai concluir uma coisa bem interessante, turma. Você vai concluir que a velocidade final, né, com essas duas bolinhas sobem, ela é exatamente metade da velocidade inicial, tá? E aí, Todai, já poderia acabar o exercício?
Se você for um pouco bom, sim, porque você já poderia concluir, pessoal, que a velocidade em relação à altura, ela é o quadrado, né? Então, o que que significa? Significa que 2 ao quadrado dá 4. Então, se a velocidade cai pela metade, a altura vai cair 4 vezes, né? Então, seria a alternativa ao quê, pessoal? E de bola. Mas, Todai, eu não consigo enxergar isso. Não tem problema. Vamos lá que a gente vai chegar com a lei da conservação da energia mecânica novamente, nós vamos aplicar novamente ela, nós vamos chegar nesse valor que você vai ver, que é o h sobre 4. Só estou te falando que fica a dica, quando a velocidade cai pela metade em duas bolinhas que estão juntas subindo, pessoal, é porque a altura vai subir 4 vezes menos, tá bom? Mas bora lá. Então, o que, que nós vamos fazer? Vamos substituir uma em outra, tá? Velocidade V' vai ser igual ao V. O V a gente já tinha calculado. É raiz de 2GH. Vai ficar raiz de 2GH sobre 2. Legal. O que nós vamos fazer então? Energia mecânica agora igual a energia mecânica final, inicial e final. Só que cuidado, pessoal. Qual que é a diferença da primeira para a segunda? Na primeira, era quando eu despencava 1 e ela batia na 2 e o choque era perfeitamente elástico. Nessa segunda aqui, turminha, não é mais perfeitamente elástico, é inelástico, elas seguem juntas, tá bom? Muito cuidado na hora de fazer a segunda, que a segunda é bem mais difícil que a primeira, tá? Bom, vamos lá, vamos ver por quê. Quando elas saem daqui de baixo, elas saem o quê, pessoal? Elas saem juntas, né? Sim, elas vão sair juntas. Então, elas saem com 2mv ao quadrado sobre 2. Porque a velocidade que elas tinham, né? A velocidade com que ela sai agora é a velocidade v', mas são das duas bolinhas juntas. Então, é 2 vezes m, v' ao quadrado sobre 2. Então, vamos lá, vamos tentar entender. Não é que é 2 vezes mv, não. É que são 2m, são duas bolinhas, tá vendo? Ó? São duas bolinhas m que partem com uma nova velocidade que eu chamo de v2 ou v' ao quadrado sobre 2. E elas vão chegar até uma nova altura, as duas, 2m de novo, tá? Elas vão chegar até uma determinada altura, que eu vou chamar de a galinha. Eu não sei qual que é o valor dessa altura, tá? Beleza, o que nós vamos fazer agora na sequência, Todai? Bom, o que nós vamos fazer agora na sequência é esse monte de corte que você viu que eu fiz aqui. Eu cortei o M com M e cortei o 2 com 2. O que sobrou, Todai? Bom, sobrou que eu vou isolar o H', é claro, porque é isso que ele quer. A pergunta é o H', né? O H' ele vai ser igual a quem, pessoal? Ele vai ser igual ao V' ao quadrado dividido pelo 2 e o G que ficaram aqui que não cortaram, tá? E a sequência? Vamos substituir o V'. Quem que é o V'? Gente, o V' não é raiz de 2GH? Então, raiz de 2GH sobre 2, a gente coloca ao quadrado. Aí dá para fazer mais uns cortes aí, né? Gente, tá, vamos tirar essa raiz? Vamos arrancar a raiz com 2, né? Só que não esquece que o 2, ele continua ao quadrado, hein? É isso mesmo, o 2 continua ao quadrado. Então vai ficar 2GH sobre 4. 2GH sobre 4. 2 continua ao quadrado. Sobre 2G. Finalmente, os últimos cortes, turminha. Vamos cortar os 2G com os 2Gs aqui, né? E ficamos com H sobre 4, que já era previsto. Eu já tinha falado para vocês, quando a velocidade cai pela metade, a altura também cai, só que a altura cai 4 vezes. Legal? Fica a dica, né, para você, mas se não souber, dá para resolver pela lei da conservação da energia. Lembra que a gente teve que usar 2 vezes a conservação da energia mecânica, porque foram 2 exercícios em um. Um era exercício da perfeitamente elástica e o outro exercício era da inelástica, quando elas seguem juntas, tá bom? E por que nós usamos a colisão, Todai? A colisão foi muito importante para ter uma relação entre as duas velocidades, a V' e a V. É por aí que a gente consegue fazer, tendo em vista que o sistema era isolado, é claro, senão eu não poderia usar isso aí. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Aqui temos uma questão interessante envolvendo a parte de trabalho com energia, bem interdisciplinar entre a parte de mecânica e a parte de energia, trabalho. Mas vamos dizer que ainda voltado para o assunto de mecânica, muito pouco aí a parte de termo que a gente tem nessa questão, tá bom? O Slam Bowl é um exercício funcional no qual o praticante leva uma bola especial, por exemplo, uma bola daquelas que a gente usa em boliche, bem pesada, acima da cabeça e após uma breve pausa, atira no chão, como mostra na figura. Considere uma pessoa aí de 1,70 m que leva esta bola de 6 quilos a uma altura de 40 centímetros acima de sua cabeça. A bola aí, como eu falei para vocês, bem pesada. Em seguida, a pessoa realiza sobre a bola um trabalho adicional de 10 calorias. E aí vem a primeira informação importante para nós, pessoal. Olha só, quando a pessoa
realiza sobre a bola um trabalho adicional é o quanto ela está transferindo de energia para a bola. Mas ao transferir essa energia para a bola entra em movimento, tá certo? Então isso aí, pessoal, é uma transferência de energia em forma uma transferência de trabalho em forma de um tipo de energia chamada energia cinética. Isso mesmo, energia do movimento. Tá legal? Então, ao invés de ele falar que aqui tudo bem, na altura máxima a gente sabe que a menina tem, colocando a bola em cima da cabeça dela, ela tem uma energia potencial gravitacional. Mas quando ela derruba a bola, ela passa o trabalho dela, do corpo dela, a dar uma energia cinética à bola, que é a energia dos movimentos. Só que ele não ia entregar para você de bandeja que era uma energia cinética. Ele só fala que transfere uma energia para a bola através de um trabalho adicional de 10 calorias para arremessá-la. Então tem que tomar bastante esse cuidado aí, que era a energia cinética que estava bem escondidinha aí. Bom, para finalizar, se a colisão de cada bola com o solo for perfeitamente inelástica, professor, o que é inelástica? Coeficiente de restituição zero. Significa que toda a energia que ele adquiriu, seja na potencial gravitacional, seja na cinética transferida pelos braços da menina, todas elas foram embora. Tá? Todas elas foram dissipadas. Quando a bola cai no chão, ela não quica, ela não fica ela nem entra em movimento, ela simplesmente para ali. Ou seja, toda a energia foi dissipada em forma provavelmente de uma energia de segunda classe, que é energia térmica. Tá? Se a colisão, então, for perfeitamente inelástica, que é o caso, aí ele pede, né? A energia total dissipada na colisão será de quanto? É isso que a FUVEST quer saber. Tá? Ou seja, na verdade, o que ela está querendo saber, gente, é qual é o total de energia envolvida no processo, desde que ela levanta até a hora que ela derruba a bola. É simples assim o exercício, tá? Só tem que tomar um cuidadozinho aqui, pessoal, quando você for calcular a energia MGH. Porque esse MGH, você vai calcular no sistema internacional, essa energia vai ser em joules. Repara que a FUVEST tem uma dica para você no Note a Dot aqui. Ó. Ela deu a transferência de calorias para joule, então é para você jogar para caloria. Professor, não seria o inverso, jogar para joule? Não, galera, olha, as alternativas estão em calorias. Então, quando as alternativas estão em calorias, a gente tem que fazer o processo inverso, tá bom? Muito bem. Então, como a colisão é inelástica, toda a energia, como eu comentei com vocês, ela vai ser dissipada. Então, como é que fica a nossa equaçãozinha? Energia dissipada é igual a energia cinética mais energia potencial. A energia cinética é a energia que foi transferida em forma de trabalho, é os 10 calorias. A gente segura ela aí, tá? E a energia potencial gravitacional é o mgh que você já está acostumado a calcular. Bom, energia cinética 10, mgh massa 6, G10, altura da menina 1,7 mais 0,4, 2,1. Tá? Gente, 2,1 dividido aqui por 4,2, né? A gente pode fazer essa divisão antes, vai dar meio, certo? 2,1 é metade de 4,2, não é? Dá meio. Metade de 60 dá 30, tá certo? Então 30 mais 10, 40. 40 calorias foram dissipadas aí. Questão bem tranquila, bem simples, acredito que você não tenha tido muitos problemas, não. A única pegadinha estava nessa parte em que ela dizia que ela executava, né? Ó, em seguida a pessoa realiza sobre a bola um trabalho de 10 calorias para arremessá-la. Você tinha que ter o Simancol, que isso daí era energia cinética, tá bom, gente? Que produz o movimento. De resto, eu acho que é tranquilo. Qualquer dúvida, coloca no comentário. E agora sim, temos uma questão aí envolvendo um pouco da termodinâmica, tá certo? Gases ideais, um gás monatômico, tá certo? E vai lembrar um pouquinho daquelas equações. Primeira lei da termodinâmica, energia interna de um gás, tudo isso daí é importante, tá bom? É uma questão que a gente considera ela aqui na área da física como físico-química, tá bom? Ou termofísica aí, que a gente pode enquadrá-la. Então, enfim, saímos do mundo da mecânica. Meu Deus, achei que a prova FUVEST inteira ia ser mecânica. Vamos que vamos. Diversos processos na indústria de óleo e gás envolvem mistura de gases em diferentes temperaturas. Um sistema isolado ele é composto por dois compartimentos. Tem o compartimento 1 e tem o compartimento 2. Tá? Muito bem. Turma, repara que os dois têm o mesmo volume, tá? Isso é importante para nós. O
O primeiro é ocupado por 1 mol, tá? E o segundo é ocupado por 2. Então, eu tenho o dobro de gás no segundo do que do primeiro. Gás ideal monatômico, nenhuma novidade, senão a gente não pode usar as equações que a gente conhece. Inicialmente, cada compartimento encontra-se em equilíbrio térmico, sendo que a temperatura do T1 é 4 vezes maior do que a temperatura do T2. Então, se o T1 é 4T, a temperatura T2 é simplesmente T. Resumo, eu tenho 2 compartimentos, tá? Ou seja, o segundo tem o dobro de gás que o primeiro, em compensação, o segundo tem 1/4 da temperatura do primeiro, tá bom? A partir de um certo instante, a parede que separa os compartimentos ela vai ser removida, vai desaparecer com essa parede aqui, tá? Como se apertasse um botãozinho, a parede encolhesse, sumisse, tá? E o que, que vai acontecer? O sistema atinge uma nova temperatura. Temperatura aqui, né, pessoal, é claro. E os gases vão se misturar, tá? E a gente vai ter uma nova temperatura aqui de equilíbrio, tá bom? Supondo que não haverá trabalho realizado após a remoção da parede, tá? E nem que há troca de calor com o meio externo, ou seja, a parede simplesmente ela vai ser retirada sem abrir o compartimento, tá? Então não vai ter troca de calor com o meio externo. Qual o valor da temperatura final? Bom, erro comum que as pessoas cometem, turma, acha que a temperatura final vai ser a somatória aqui, a média aritmética, né? Então, 4T mais T, 5T dividido por 2. Meu Deus do céu, alternativa D. Não, não faça isso, pessoal, não faça isso. Pelo amor de Deus, né? Então, Todai, se não é a temperatura, o que, que eu tenho que fazer, então? Você tem que trabalhar com uma parte chamada de conservação de energia. Bom, conservação de energia significa que a energia no compartimento 1 mais a energia no compartimento 2, você pode somar essa daqui, que vai ser a energia inicial, ela tem que ser igual à energia final. Bom, é isso que era o pulo do gato do exercício. Se você não tivesse essa visão, você não ia ter nem como começar, tá bom, gente? Então, cuidado com a conservação de energia. Bom, agora que você já resolveu ele teoricamente, vamos para o trabalho mecânico, vamos para as contas. Primeira coisa a fazer é calcular a energia interna do quê? Do primeiro compartimento. Toda eu não lembro da fórmula, precisa lembrar, turma. Essa fórmula é importante, tá bom? A fórmula da energia de um gás é 3 meios de nRT. O que é N, Todai? Número de mols. O R é a constante dos gases e o T é a temperatura. Então, tá? Muito bem. Então, 3 vezes o N1, eu tenho o número de mol do primeiro gás aqui, que é 1. Então, 3 vezes 1. O R não precisa colocar nada, depois ele vai acabar cortando. 4 vezes T, que é a temperatura aqui, tá? Dividido por 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Dividido por 2, 6. Então, esta energia do primeiro gás aqui, galerinha, ela é 6RT. Hora calculado do segundo gás. Usando a mesma expressão matemática, né? Mesma forma matemática aqui. 3 vezes 2 agora, porque o número de mols aqui é o dobro, tá? R vezes T. Só que a temperatura agora ela é menor, tá? 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Beleza? 3RT. Bom, uma vez que eu tenho 1 e o 2, eu posso somar. Pode, turma, porque o volume é o mesmo, né? Então a gente pode somar as energias internas aí, tá? Somando a energia interna, então, de cada gás, eu vou ter que a energia interna total ela vai ser de 9RT. Essa é a energia inicial do gás. E agora, Todai, como é que eu vou achar a energia final? Antes, deixa eu só dar um toquezinho para você na teoria aqui embaixo do cilindro. Presta atenção, ó. Turminha, ele fala que tem troca de calor com o meio externo? Não. Ele fala que executou algum tipo de trabalho? Também não. Então, tanto o calor como o trabalho são zero. Lembra da primeira lei da termodinâmica, gente? Delta U é igual a Q menos trabalho? Se você colocar o trabalho zero, e se você colocar o Q igual a zero, delta U vai dar zero. O que significa delta U zero? Toda a energia se anula? Não, não, ser humano, pelo amor de Deus. Não confunde variação de energia com energia. O fato da variação ser nula significa que não há mudança entre o início e o final. Ou seja, segue meu raciocínio agora. Você vai poder dizer que a energia final do gás ela é igual à energia inicial, tá bom? Como é que eu calculo a energia final? Vamos lá. 3 meios de nRT. Só que tem um problema. No final das contas, o que vai acontecer é que eu vou ter 3 mols, né? Tá? Eu tenho 1 mais 2, eu tenho 3, tá? Então vai ficar 3 meios de 1 mais 2, 3, RT, que é a temperatura que a gente quer descobrir, né? No final das contas, igual o quê? A energia inicial que a gente sabe que é 9RT. Bora lá? Bora lá. Então, turminha, vamos lá. 3 meios de 1 mais 2, R, temperatura, né? Que a gente quer descobrir, afinal, é igual a 9RT.
Pode cortar o R? Pode cortar o R sim, né, galera? Então, se você cortar o R, você vai ficar aqui. 2 mais 1, 3. 3 vezes 3, 9. Né? Então, você vai ficar com 9 meios de temperatura final, né, da temperatura de equilíbrio. Ela vai ser igual a 9 vezes a temperatura inicial. Posso cortar o 9 dos dois lados, é como se eu estivesse dividindo os dois lados por 9, né? E conclusão, eu vou acabar ficando com a temperatura média final aí, a temperatura de equilíbrio, né? Ela vai ser então de 2T, o que nos dá a alternativa 2T, 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 toda a alternativa C, C de casa, é isso aí, tá bom? Isso aí, pessoal. O exercício, ele não é tão complicado, em termos de número, ele foi bem generoso. O que você precisava saber da teoria é isso, tá? Que quando você tem mistura de dois gases confinados em um determinado compartimento, o que há é a conservação de energia, galera. Isso mesmo, a energia aqui no compartimento 1 mais a energia no compartimento 2 vai ser igual à energia total após ser retirado da parede. Claro, isso não havendo troca de calor, não havendo trabalho, né? Tá certo? O tema passa a ser conservativo. Tudo bem? É isso aí. Qualquer dúvida, deixe lá no comentário. Prontinho, galera. Chegamos a um exercício agora da ótica geométrica, um exercício de Snell, refração, prisma, um dos assuntos prediletos, não só da FUVEST, como do Enem. Muito bem, vamos lá. A figura ilustra, de maneira simplificada, o fenômeno da dispersão da luz branca ao incidir sobre o prisma a partir do ar. Bom, então, tem um raio de luz branco que vai incidir sobre um prisma de vidro aqui. Tá bom? Muito bem. Ele vai mostrar apenas 3 raios refratados que correspondem a 3 cores diferentes, naturalmente. Tá? Teria mais, claro, teriam as 7 cores, mas ele vai colocar só 3 para não tumultuar muito o exercício, ficaria um pouquinho chato. Um fenômeno análogo é responsável pelo aparecimento do arco-íris, aí sim, com as 7 cores, após a chuva. Afinal de contas, a gota é como se fosse um prisma de ponta cabeça, havendo a dispersão da luz branca nas 7 cores do arco-íris. Tá? O índice de refração do ar, a gente sempre adota igual a 1, né? O FUVEST seguiu o padrão, igual a 1, para qualquer comprimento de onda. Com base nessas informações, a relação correta entre o índice de refração dos raios 1, 2 e 3 no vidro, ela vai ser dada como... Antes, galera, de eu falar aqui, eu queria mostrar para vocês que a FUVEST, ela fez uma parte especial aqui embaixo. Ó. Ela fez uma aula teórica para você de Snell. Eu achei muito bacana. Inclusive, fica a sugestão aí que a FUVEST fizesse isso mais vezes, para que o aluno não fique tendo que decorar, mas apenas interpretar os fenômenos, tá certo? Eu acho que isso que seria mais importante, né? Tá bom? Olha que bonitinho que ela fez. Na base do fenômeno da dispersão está a refração dos raios luminosos, quando incidem sobre uma interface que separa dois meios físicos distintos. A descrição matemática dessa relação é feita por uma lei, a lei de Snell, conforme você tem aqui, né? O famoso não sei, que a gente pede para vocês decorarem, né? Ni delta seno θ i, nr lambda, perdão, seno de θr, tá? Onde lambda é o comprimento de onda, né, pessoal? Tá bom? Como ele disse que o comprimento de onda é o mesmo, né? Então não vai mudar o lambda aqui. Vamos lá. Ele deu ainda aqui, gente, uma legenda. Olha que bacana. N lambda é o índice de refração da luz do comprimento de onda lambda do meio incidente. Perfeito? Θi é o ângulo que o raio incidente faz com a reta normal. Tá certo? Muito bem. Quem é o NR, Todai? É o índice de refração da luz no meio refratado, tá, gente? E o θr seria o ângulo refratado com a reta normal, né, na interface, que no caso a nossa interface é o vidro. Tá bom? Bacana, parabéns a FUVEST por esse pedaço aqui da questão, né? Foi bem legal. Bom, ela tem uma relação entre os índices de refração em relação aos desvios, tá bom? Vamos lá, gente, vamos lá. Professor, eu já poderia responder de cara esse exercício, sabendo que o índice de refração do vidro é maior do que o índice de refração da luz, né? Do meio da luz, que é 1, então eu já sei que ele é maior que 1. Sim, ele é maior do que 1. E eu já não posso sacar, professor, que quanto maior for o desvio, maior é o índice de refração? Sim. Se você tem já tem esse conhecimento, você já não precisava fazer mais nada, matava o exercício aí, tá legal? Você já vinha aqui para a alternativa B de bola, N1 maior do que N2, maior que N3. Por quê? Porque o N1 é o que tem maior desvio, né, galera? Quem tem maior desvio numa lâmina de vidro é quem tem um índice de refração maior. A professora, eu não sei disso. Com a lei de Snell, eu consigo deduzir matematicamente? Consegue sim, turma. Vamos lá, vamos devagarinho que a gente chega lá. Bom,
Então, nós temos aqui, turma, um raio de luz branca incidindo. Eu queria te mostrar. Estou pegando um raio só aqui, tá? Não vou pegar todos, estou pegando um só. Só para você ver, entender como é que a sistemática funciona aqui na lei de Snell, tá? Gente, o índice de refração do ar, ele é igual a 1, tá certo? Muito bem. Sempre aqui é a luz branca que está entrando. Então, o índice do raio de incidente não vai mudar, é sempre 1. O que vai mudar, turma, vai ser na saída da interface, porque dependendo do raio, nós vamos ter aqui desvios distintos, tá? E como que ocorre esse desvio? É assim, ó. Aonde ele incide, a gente chama de ponto de incidência e traçamos a reta normal. Eu queria chamar a tua atenção que a reta normal ela tem que estar sempre perpendicular ao ponto de incidência, 90 graus, tá? Muito bem. Agora, turma, eu tenho o raio incidente. O raio refratado é esse raio vermelho aqui, tá? Ele vai ter o ângulo refratado, que não é igual ao ângulo incidente, tá vendo? Ele é menorzinho aqui, né? Por que ele é menor, Todai? Porque ele tem um desvio, galera. Ó, esse aqui que é o desvio, o verdinho, tá bom? Então, à medida em que eu vou tendo as outras cores, eu vou ter desvios distintos, tá legal? O que nós vamos fazer? Tentar encontrar uma relação matemática entre o índice de refração, né, no vidro, determinado raio, e o seno desse ângulo aqui, tá? Que é o que diz a lei. Bom, a lei de Snell ela diz NA seno I é igual a N do vidro seno de θr, né? Muito bem. Vamos isolar aqui o seno de θr. Como que a gente faz aqui para isolar? Perdão. Vamos isolar o índice de refração do vidro, o NV. Por que, professor, isolar o índice de refração do vidro aqui? Para a gente ver justamente a relação entre o índice de refração do vidro e o seno θr, do raio que está entrando no vidro, tá legal? Então vamos pegar o seno do θr e vamos passar ele dividindo desse lado aqui. Então vai ficar que n do vidro é seno de θi por seno de θr. Todai, cadê o n do ar? O n do ar é 1, lembra, gente? Então 1 desaparece aqui. Por que essa informação aqui é importante, Todai? Gente, ela é muito importante. Eu vou colocar ela até escrita para você aqui. Porque você consegue perceber que o índice de refração do vidro é inversamente proporcional ao seno do θr, galera. Exatamente, tá? Então eu escrevi aqui para você, tá? Ó, o ângulo de incidência θi ele vai ser o mesmo, ele não vai mudar. Lembra que eu falei? O θi é sempre o mesmo, tá? Assim, o índice de refração no vidro ele vai ser inversamente proporcional ao seno do θr, gente. Ó, isso aqui, ó. Esse de baixo é inversamente proporcional ao de cima. O que significa isso, Todai? Significa que à medida que o desvio angular, o Dzinho aqui, ele aumenta, pessoal, o ângulo de refração ele diminui, diminuindo também o valor do seno e aumentando, consequentemente, o quê? O índice de refração do vidro. Tá legal? Então, gente, o que vai acontecer? Nós vamos ter que, como o raio da cor 1 ele sofre um maior desvio, né? Ele apresenta o maior índice de refração. Bom, então, gente, o maior índice de refração, o maior desvio, ele tá lá, dá para ver pela figura. O maior desvio é o N1. Então ele tem o maior índice de refração. O N2 e depois o N3, tá? E todos eles, como o vidro é maior do que o ar, todos eles têm que ter um índice de refração maior do que 1, que é o do próprio ar. Conclusão, turma, a resposta era a alternativa B. Professor, eu não analisei nada disso. Eu já cheguei na conclusão de que, né, quanto maior o desvio, maior o índice de refração. Galera, isso é uma coisa que possa te ajudar bastante no vestibular. Se você memorizar isso também, evita toda essa matemática aqui. Tá legal? Então, bastante alerta, turma. Índice de refração do meio. Quanto maior for o índice de refração, maior é o desvio que o raio vai ter. Então, aquele raio que tem o maior desvio, gente, sempre é o que tem é o que vai ter o maior índice de refração. Tá legal? Fica a dica para você aí. Qualquer dúvida, deixa ali no comentário. Caminhando para o final da prova, pessoal. Isso mesmo, é quando aparecem os exercícios já de eletricidade, a gente já sabe que já está praticamente aí, estamos na reta final da prova, tá bom? Vamos lá. Eletricidade sempre trazendo aí um exercício bem interessante para nós. Aqui nós temos uma mistura de eletrodinâmica com eletrostática, um único exercício, tá? Você já vai ver por quê. O Brasil é o país recordista mundial em queda de raios, com uma estimativa de 70 milhões de eventos desse tipo por ano. Uma descarga elétrica dessas pode envolver um campo elétrico da ordem de 10 kV. Kilovolts foi de matar, né? Kilovolts seria com Q, né? Com FUVEST. Me mata de perdão colocando esse quilo com K aí, né? Ô, Jesus amado. Tudo bem, faz parte toda aí. Segue, foco, segue em frente.
Então, vou voltar até que não chocou um pouquinho quando eu vi esse quilovolts, pessoal. Uma descarga elétrica dessas pode envolver campos elétricos da ordem de 10 kV por meio de um deslocamento de 30 coulombs de carga em 1 milésimo de segundo. Caramba, gente, é carga pra caramba, né? Sabe que 1 coulomb já é uma carga muito alta. Imagine 30 coulombs, gente, em 1 milésimo de segundo. É que o tempo é muito curto, né? Por isso que não dá para a gente aproveitar muito essa carga. Bom, com base nessas estimativas e assumindo o campo elétrico como sendo constante, a potência associada a um raio que está 100 metros de comprimento, um raio de 100 metros de comprimento, corresponde a quanto? Bom, turminha, aí é o seguinte, a gente sabe que potência, para a gente calcular na eletricidade, é o famoso π, corrente vezes tensão. Então, nós vamos ter que usar duas maneiras aí de calcular a, a tensão e a corrente. Então, a primeira maneira é encarar esse dielétrico, né, do ar, como se fosse o quê? Uma placa capacitiva entre o ar e a terra. E quando você tem que calcular a tensão num campo elétrico, você tem a distância, né? Ele fala que é de 100 metros, ó, a distância de 100 metros, o que você lembra, turma? Da eletrostática, você vai lembrar do EDU, exatamente, tá? EDU é a primeira dica que eu te dou. Antes, eu só levanto aqui os dados, tá? É importante de exercício numérico, você levantar todos os dados no cantinho. Então, quando ele fala o tempo da descarga, ela foi de 30, perdão, ela foi de 1 milésimo de segundo. 1 milésimo de segundo, gente, é 10 elevado a menos 3 segundos, tá certo? Depois, ela nos deu a informação do campo, tá? O campo elétrico. Ele fala que o campo elétrico é de. Cadê o campo elétrico aqui, Todai? Vamos ver. Campos elétricos da ordem de 10 kV, aquele que o Todai adora, né? O kilovolts com Kali. Então, 10 kV por metro. Eu acho que ele colocou kilovolts por metro, galera. Esse K aqui foi justamente para que você se ligasse que o K aqui representava 10 a terceira. Foi com uma boa intenção, então. Então, foi com uma boa intenção, a gente perdoa. Gente, 10 a terceira vezes 10 dá 10 a quarta, né? Então, passando para o sistema internacional, porque isso aqui é prefixo, né? Prefixo não entra na jogada. Então, o campo é de 10 a quarta. 10 mil aqui, volts por metro. Tá bom? Muito bem. Depois, Todai, qual é o próximo dado que nós temos? O tamanho, o comprimento do raio, né? O raio atinge aí 100 metros de comprimento, tá legal? E a carga, né? Carga elétrica de 30 coulombs aqui, tá bom? Então, como eu havia dito para vocês anteriormente, né? O primeiro passo para a gente descobrir a potência é descobrir a tensão e depois a corrente. Galera, a tensão nós vamos descobrir com campo elétrico pelo EDU, tá? O nosso amigo EDU aqui, EDU, né? Então a tensão ela vai ser igual ao campo, que é 10 a quarta, vezes a distância do raio, tá? O comprimento que o raio faz. E aí nós vamos ter, então, 10 a segunda com 10 a quarta, 10 a sexta, né? Então são 1 milhão de volts, tá legal? É uma tensão bem poderosa aí. Muito bem. Toda e agora, hein? Como é que eu calculo a corrente? Não saia de casa sem o seu kit de eletricidade. Todai sempre avisa, né? Nunca saia de casa para fazer prova de vestibular sem o seu kit de eletricidade. Kit. Kit, olha ela aqui multiplicada em cruz, né? A kit. Corrente é a carga no tempo. Carga 30 coulombs, o tempo é de 10 a menos 3. Sobe o 10 a menos 3, vira 10 a terceira, né? Então nós vamos ter aí 30 vezes 10 a terceira, 30.000 amperes. Uma correntezinha básica, né? E para acabar o exercício rápido de fazer, né, pessoal? Bem tranquilo, nós vamos fechar com o π, tá bom? Então, com o π, você vai multiplicar o 10 a sexta por 30, 10 a terceira. Vai ficar 30, 10 a nona. E 10 a nona você sabe que é giga, né? Tá bom? 30 gigawatts, ficamos com a alternativa A. Exercício bem tranquilo. Ele aposta que o aluno vai esquecer o EDU, ele vai ficar desesperado para achar a tensão, não vai, como é que eu vou descobrir a tensão? A corrente, muitos aqui eu acho que achariam, o kit é mais fácil de lembrar, mas poucos alunos iam ter o semancol de que o raio ele forma uma placa, né, entre a camada da atmosfera e a Terra, como se fosse uma placa capacitiva. E você pode calcular, sempre que você tem campo e distância, você pode calcular a tensão elétrica. Tá bom? E turma, qualquer dúvida é só deixar no comentário. Olá, meus caros alunos, como já é de praxe, né? Sempre a FUVEST coloca uma questãozinha não difícil, uma questão fácil, tá? De física moderna. Sim, pessoal, física moderna ultimamente tem sido uma pedida nos vestibulares. Ela sempre gosta de colocar pelo menos uma questãozinha.
Para isso, ela deu dois textos para você analisar, um ali da UOL e o outro da própria Notícias da USP. Vamos dar uma olhadinha nos textos? Vamos lá. De acordo com o órgão responsável pela área de telecomunicações e radiodifusão dos Estados Unidos, considera-se ionizante qualquer radiação eletromagnética que transporte uma energia maior do que 10 electrovolts. Esta energia é equivalente àquela transportada pelo ultravioleta longínquo, uma das faixas mais energéticas do UV. Você sabe que o UV tem várias faixas de frequência, né, gente? Seria uma das mais energéticas, tá? E que se estende por 122 nanômetros até 200 nanômetros de comprimento de onda. Pequeno, tá bom? Falou aí, deu seu recado, que é um raio ionizante, para você saber. Outro texto, vamos lá. De acordo com a professora Patrícia Nicolucci, da USP, há dois tipos de radiação, a ionizante e a não ionizante. Talvez esse texto aqui seja mais importante dos dois, tá? Mas elas possuem características diferentes de interação com o corpo humano. Alguns tipos de radiação são consideradas não ionizantes. Por quê? Porque a energia ela não é suficiente para liberar elétrons quando interagem com o tecido humano. Ou seja, ela, apesar de interagir, ela não libera elétrons. Então ela fala que isso não é ionizante. Ou qualquer outro material, tá? Não precisa ser necessariamente o corpo humano, tá? Já quando nós temos a radiação ionizante, né, que o Einstein ganhou até um prêmio Nobel por isso, pessoal, que é o efeito fotoelétrico, ela utilizada em medicina nuclear e em radioterapia, pois ela tem uma energia maior, né? E aí ela consegue ou ela confere essa característica de tirar elétrons dos átomos da matéria com o qual ela interage. Bom, então acho que bem tranquilo, os dois textos foram bem pertinentes à questão. Só fica aquela minha sempre observação que a FUVEST ela machuca um pouco na quantidade de textos para o aluno ler numa prova de um único dia. Eu acho que isso ela podia poupar um pouco o aluno. Mas tudo bem, faz parte aí do certame, né? Vamos em frente aí, vamos para a resolução. Vamos lá. Bom, primeiro, né, antes da resolução, vamos ver a pergunta, né, toda. É verdade, faltou a pergunta. Com base nos textos e nos seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Então, na verdade, o que ele quer é que você analise o texto e veja as alternativas corretas, tá bom? Vamos lá. A luz de lâmpadas brancas, essa luz que a gente tem aí nas salas de aula, né, pessoal? No sol. O pessoal fala, professor, a luz do sol, ela é ionizante? As micro-ondas, né? Que tem alguns canais que ainda transmitem em micro-ondas, né? São ondas muito pequenininhas, por isso que precisa ter até linha visada, senão você não consegue ter o rebatimento das ondas, né? Elas acabam se perdendo. Muito bem. E o laser vermelho, que pode ser considerado exemplo de radiações não ionizantes. Opa, então aí, pessoal. Ele fala que tanto a luz branca como micro-ondas e o laser vermelho podem ser considerados exemplos de radiação não ionizantes. Sim, não vejo nada de errado nessa questão, tá? Pode dizer que está correto, pois as radiações ionizantes elas são prejudiciais ao ser humano, causando náuseas, fraqueza, perda de cabelo, né, que é o caso da quimioterapia, a radioterapia, perdão, queimaduras na pele ou diminuição até de função orgânica. Tá? Esses efeitos não são verificados, pessoal, quando o corpo está exposto à luz branca, a microondas de TV, né, de rádio, ou laser vermelho. Logo, essas radiações não são ionizantes. Vamos ver as outras alternativas, né? B. A radiação eletromagnética de comprimento de ondas maiores tem um efeito ionizante, mais acentuado do que as de comprimento de onda menor. É o contrário, turma. Tá bom? Quanto menor o comprimento de onda, mais ionizante ela é. Por exemplo, lembra dos raios alfa, beta e gama? Qual que é o mais prejudicial à saúde? É o gama, que tem o menor comprimento de onda, pequenininho o comprimento de onda dele, passa a ser cancerígeno, altamente cancerígeno, tá? Então, olha lá, radiação eletromagnética de comprimento de onda maior tem um efeito ionizante mais acentuado do que o menor. Não está errado, pessoal. Quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência. E aí, consequentemente, mais ionizante ele se torna, tá bom? A luz visível não pode ser considerada uma forma de radiação, uma vez que tem efeitos desprezíveis sobre o tecido do corpo humano. Eu acho que James Clerk Maxwell ficou agora meio triste, né? Está falando que a luz não é considerada uma onda eletromagnética, uma radiação. Meio ruim essa questão, né? Vamos deixar quieto que Michael Faraday, antes de Maxwell, ficaria meio chateado com essa questão. D.
O efeito fotoelétrico, descoberto ali por Einstein, né? Na verdade calculado por ele, né? Já haviam descoberto antes. É um exemplo de interação de radiação não ionizante. Não, pessoal, é justamente o contrário. O efeito fotoelétrico é quando ele consegue ionizar o material, né? É totalmente o contrário. E a liberação de elétrons de moléculas, tecidos do corpo humano por radiação ionizante não afeta as propriedades químicas dessas moléculas. Bom, aí a pessoa não leu o texto, né? Estava lá no texto isso aí, tá bom, gente? O texto diz explicitamente que as radiações ionizantes elas afetam sim as propriedades químicas da matéria. Tá bom? Pessoal, questão bem tranquila. Geralmente as questões de moderna são tranquilas, tá? Mas teria que dar uma atençãozinha especial para o texto para você não cometer nenhum erro. Bom, gente, é isso aí, alternativa A. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Temos uma questão, galera, interdisciplinar com a questão aí, com a disciplina de biologia, tá bom? Vamos analisar mais o aspecto físico da onda e deixar os aspectos físicos dos biológicos para que os colegas de biologia comentem, tá bom? Muito bem, os três gráficos produzem o comportamento circadiano das variáveis do hormônio da melatonina, produzida na pineal, e do hormônio cortisol, produzido na suprarrenal. E temperaturas corpóreas em indivíduos saudáveis ao longo do dia, retângulo claro, e à noite, retângulo escuro. As linhas azuis pontilhadas correspondem a indivíduos jovens, enquanto que as vermelhas correspondem a indivíduos idosos. Turma, vamos ver então do aspecto físico, tá? Depois um professor de biologia pode explicar aí o comportamento circadiano de uma maneira mais detalhada para vocês. Eu não vou entrar aqui no mérito, né, do cortisol, da melatonina, que não é muito a minha praia. Vamos lá. O que eu queria que você observasse é o seguinte: nós temos aqui uma onda, né? Várias ondas, tem três ondas aqui. Na verdade, seis, né? Se for contar a pontilhada e a vermelha. Gente, uma onda, vamos olhar aqui no gráfico da melatonina, tá? Como referência. Nós temos aqui, durante o dia, nós temos os vales ou depressões, né? Verifico que este vale é maior aqui em indivíduos jovens, né? A azul, ela está menor ainda, tá? Professor, mas ela não é maior? Não, ela é menor, galera. Cuidado, porque quando ela está para baixo, significa que ela é mais fraca ainda, tá bom? Agora, à noite é o inverso. À noite eu tenho a crista da onda dos jovens mais elevada do que a crista dos idosos. Os idosos têm uma crista menor. Tá bom? Então é isso que você tem que tomar cuidado na hora da avaliação desse exercício, porque tem hora que ele vai falar, por exemplo, que a melatonina ela é maior durante o dia em indivíduos jovens. Aí o cara fala, ah, tá certo, ó, maior durante o dia em indivíduos jovens, por isso que eles têm mais sono. Não, não, tá errado, pessoal. Essa linha de baixo tracejada azul aqui, ó, significa que ela é menor ainda, tá bom? Ela é menor ainda. Então, professor, significa que a pessoa, quando ela vai envelhecendo, né, ela tem mais idade, ela vai produzindo menos melatonina? Não, gente, olha só, aí que tá. Tem que tomar cuidado. Na verdade, ela produz mais melatonina, tá vendo? O jovem é que produz menos. Olha que doideira, tá? Você tem que tomar cuidado. Esse fator mais e menos, quando você está no andar de baixo, quando você está falando da parte negativa de uma onda, você tem que tomar muito cuidado. Tá? O azul é menor ainda, tá? Então é isso que eu te peço para tomar cuidado só. Bom, com base nos gráficos, é correto afirmar que a amplitude das variáveis de menores, a amplitude das variáveis são menores dos indivíduos mais idosos? Isso sem dúvida. Seja na parte positiva ou na parte negativa da onda, né? Durante o dia ou durante a noite, porque a melatonina é o inverso do cortisol, né? A gente sempre tem que as amplitudes menores são das ondas vermelhas, né? Ó, nos três, né? A temperatura também. Nos três gráficos a gente pode notar que a amplitude de onda, o tamanho aqui, né, do eixo Y, até vou colocar aqui para você, ó, nos gráficos a amplitude é lida no eixo vertical. Conclui-se então que as amplitudes variáveis são menores sempre nos indivíduos mais idosos, sem sombra de dúvida, né? A amplitude, que é o tamanho da crista ou o tamanho do vale, eles são menores em indivíduos mais velhos, né, pessoal? Tá bom? E, consequentemente, a alternativa A, então, ela fica como sendo a correta. As amplitudes das variáveis são menores nos indivíduos mais idosos. Tá bom? Quanto à parte biológica, que vai ser no item B, C, D e E,
Eu vou dizer para você que se você, mesmo que você não saiba a parte de biologia, mas você entendeu esses conceitos que eu falei para você de leitura do gráfico, você consegue resolver numa boa, tá bom, pessoal? Talvez aí, né, o cortisol não demonstra um ritmo circadiano, o que ocorre apenas na melatonina e na temperatura. Mentira, porque o cortisol ele está justamente variando, tá vendo, pessoal? Entre o ciclo do dia e da noite. Então, o mínimo que o aluno precisa saber do círculo circadiano, ele consegue concluir que o cortisol tem diferença entre o dia e a noite. Então, dá para você resolver sim, tá bom? Com um pouquinho de atenção dá, mas eu não fico tão à vontade para comentar sobre os efeitos do cortisol e da melatonina. Mas, claramente, a gente pode responder aqui que a alternativa certa é a alternativa A, tá bom? E para finalizarmos a prova, nós temos aqui uma questão de circuito elétrico, estava demorando, uma questão de eletrodinâmica, porque aquela do pio estava meio que misturado com eletrostática, que tinha o kit e tinha o EDU. Então, agora sim, uma questão envolvendo aí, então, a parte de termistores, resistores variáveis com temperatura, não são resistores ômicos, ok? Muito bem, gente. Ele fala assim: termistores são termômetros baseados na variação de resistência elétrica com a temperatura e são utilizados em diversos equipamentos, como termômetros digitais, que mais? Automóveis, refrigeradores, fornos e assim por diante. A curva de calibração de um termistor é mostrada na figura a seguir. Gente, isso aqui é um gráfico do quê? De uma hipérbole equilátera, né? Provavelmente, ela é o quê, turma? Inversamente proporcional. Significa que quando você aumenta a resistência, você diminui a temperatura. Ou se você diminui a resistência, a temperatura, teoricamente, ela está alta, ela aumenta. Né? Considere que o termistor se rompa quando percorrido por uma corrente maior que 10 mA, como se fosse um fusível, tá? Muito bem. Supondo que o termistor seja conectado a uma bateria de 5 volts, assinale a alternativa que contém a faixa de temperatura em que o dispositivo não vai se romper, ou seja, que ele vai funcionar adequadamente. Legal. Note e adote. A relação entre resistência, corrente e tensão, diferença de potencial, é a primeira lei de Ohm. O URI, U igual a RI, ou V igual a RI, que a FUVEST gosta de chamar U de V. Bacana, né? Mais uma vez ela fornecendo aí uma fórmula. Vamos dar uma olhadinha então, pessoal, vamos lá. Portanto, a solução então do exercício ela se dá pelo, pela, pela própria dica que a FUVEST deu, né? Ou seja, pela primeira lei de Ohm. Se você tem que tensão é igual ao produto da resistência pela corrente, o que a gente pode concluir? Uma vez que ele não fala nada em mudar a tensão é fixa, é a mesma. O valor de 1 não vai mudar. 5 volts. Então, gente, o que acontece com o R e o I? Eles são inversamente proporcionais, tá? Se o I sobe, o R desce ou vice-versa. Agora vem cá. Ele estipulou alguma coisa no exercício? Estipulou sim. Ele estipulou que o máximo valor de corrente era de 10 mA. 10 vezes 10 a menos 3. Milha é 10 a menos 3. 10 a menos 3 com 10 dá 10 a menos 2, tá bom? Então, 10 a menos 2 ampere é o máximo de corrente que você pode ter. Então, turminha, vamos lá. Se o máximo de corrente que eu posso ter é 10 vezes 10 a menos 2, com uma tensão de 5 volts, eu isolo para saber o valor da resistência. Tá bom? Então, a resistência, né, pelo triângulo do Curie, a resistência é U dividido por I. 5 dividido por 10 a menos 2 vai dar 500, porque esse 10 a menos 2 sobe, ele vira 10 ao quadrado. 500 ohms a gente vai transformar para meio quilo-ohms. Por quê? Porque o gráfico ele está em quilo-ohms. Eu não sei se você reparou, mas o gráfico é em quilo-ohms. Então, a minha resistência ela tem que ser maior do que meio quilo-ohms. E aí o que eu vou fazer? Todai, você vai entrar no gráfico. É hora de olhar no gráfico. Gente, olhando no gráfico aqui, ó, meio quilo-ohms, você bate aqui, vai dar uma temperatura. Olha, dá uns 38, alguns dizem que é 36,5, dá uma certa polêmica aqui, mas fica em torno disso aí, 38, né? Muito bem. Então, isso aí, o que significa, Todai? Significa, gente, que a temperatura ela pode ser máxima esse valor de 38 aí. Se você for olhar para todas as respostas, só tem uma resposta em que a temperatura está menor do que esse valor. Todas as outras elas estão acima, tá bom, gente? Então só pode ser a alternativa A, que ela diz que a temperatura tem que estar entre 35 e 10 ali, tá bom? É claro que o parâmetro de baixo eu não tenho, mas pelo parâmetro de cima, pode ver, todas são maiores do que 38 aí, 35, 36 que seja, tá? Então, não tem como, turma. A única situação aí que nos agrada, né, que vamos dizer que deixar assertiva a questão, seria a alternativa A. Tá legal?
uma aplicação simples da idioma, uma análise de um gráfico que você faria com toda certeza, tá bom? Espero que você tenha gostado desse comentário, tá bom? E a gente aguarda aí para fazermos aí comentários de outras provas da própria FUVEST ou de outros vestibulares. Grande abraço a todos. Qualquer dúvida, deixa no comentário.